Graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a este discipulado. Estamos na quinta lição e desta quinta lição estamos na oitava ministração. E hoje o assunto é a igreja, o Israel espiritual, né? A igreja nossa do Novo Testamento é o Israel espiritual de Deus. E nós vamos tratar desse assunto com base no capítulo 11 de Hebreus, vai do verso 1 ao 32. Nesta ministração nós vamos estar trabalhando do 1 ao 22, porque depois nós trataremos dos outros. É muito verso para a gente ficar tratando, e aí ficaria um vídeo cansativo. Então eu vou fazer a leitura. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe disse a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço, por retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também serás cortado. Então, começando pelo verso 1, a questão da rejeição. Nós sabemos que Deus não rejeita ninguém que o busca, de forma alguma. Então, o que Paulo está dizendo aqui
é que Deus não rejeitaria de forma alguma o seu povo. Na verdade, não rejeitaria ninguém. E ele diz, né, que ele próprio é judeu. E sendo judeu, ele não foi rejeitado. Ele está salvo, né, está servindo ao Senhor, ele faz parte da liderança da igreja de Cristo. Então, se ele não foi rejeitado, como que os outros foram? Não porque Deus os rejeitou, mas porque eles andaram em rebeldia. E nós vamos ver isso aos poucos. Verso 2 diz: Não rejeitou o seu povo que dantes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Então, a questão é o estado deplorável, e eu estou falando isso em relação ao espiritual, né, de Israel, era terrível. Por quê? Rejeitaram a Deus, andaram atrás da idolatria, né, servindo a demônios, e aí foi se desviando todo o povo, a tal ponto que Elias, que era profeta, chegou numa situação de clamar a Deus contra o seu povo, de tamanha era a rebelião em que eles viviam, rebelião espiritual contra Deus, lógico. E fala que mataram os profetas, ele era profeta também, né? E derribaram os seus altares, os altares de Deus, e só tinha ficado Elias. E Deus respondeu para ele: Não é só você, Elias, eu reservei para mim 7.000 profetas que não dobraram os joelhos a Baal. Está no verso 4. No verso 5, assim pois também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Ou seja, quando Paulo escreveu esta carta aos Romanos, muitos poucos, ou seja, poucos eram aqueles que se converteram. A igreja primitiva começou com quase 3.000 almas, realmente foi um operar do Espírito Santo tremendo, mas 4, 5 mil dentre a população de Israel eram remanescentes, eram poucos. E até hoje continuam poucos, se a gente for ver o número de cristãos em Israel, é muito pouco. Então, justamente por causa deste clamor, tanto de Isaías, Jeremias, Davi, Elias, todos clamaram contra o povo de Israel em decorrência da sua rebeldia. Verso 6, mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Aqui a situação é que os que se salvaram foi por graça. Então não foi pela lei, não foi pelas obras. Ninguém se salvou, né, seguindo, cumprindo o Antigo Testamento. Então eles buscaram, como diz aqui o texto, pois que o Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Então os eleitos salvos, mas pelas obras ninguém se salvou. Então a salvação efetivamente é pela graça, sempre foi. E os outros porque endureceram-se contra o Senhor então os deixou. Verso 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, na verdade, o povo de Israel, os judeus, eles estão com os olhos espirituais cegos, estão como que dormindo, eles não conseguem ser sensíveis ao Evangelho. Mesmo que pregado, eles não aceitam, justamente por causa desse clamor destes profetas,
contra eles. Então, é o que está escrito aqui. O próprio Davi diz, no verso 9, Davi diz, torne-se-lhes a mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Eles tinham tudo, o Senhor lhes deu, né, ao seu povo todas as instruções, tudo que precisava para se relacionar com Deus, Deus deu a eles. E eles foram realmente uns privilegiados. Mas, ou seja, a mesa estava farta no sentido deles terem os ensinamentos, terem a verdade, né, que era o Antigo Testamento, tinham com eles. Mas isto, né, em virtude da sua rebeldia, se tornou uma mesa de tropeço, né? Então, escureçam-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Isto está escrito, já está, esse clamor de Davi contra o seu próprio povo, está escrito no Salmos 69, verso 22. Eu vou para lá. Salmos 69, verso 22. Em diante, que diz assim: torna-se a sua mesa diante dele em laço e, para sua inteira recompensa, em ruína. Vou fazer um comentário, porque, na verdade, quem se afasta de Deus, ele caminha para a ruína, ruína espiritual. Então, foi o que Davi clamou contra eles. No verso 23 diz: escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faz com que os seus lombos tremam constantemente. Quando a pessoa não segue a Deus, o peso na vida dela é grande. Então, está falando aqui especificamente que eles vão ficar encurvados, né, tortos, assim. Na verdade, está falando sobre o peso que a vida, pelos confrontos, pelas adversidades, vai causar a cada um deles, pelo fato deles estarem longe de Deus. Então, isto também acontece com todos aqueles que andam fora. Tem até o texto na Palavra de Deus, no Novo Testamento, que fala a respeito de que aquele que está cansado, sobrecarregado, venha para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus clama, chama: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, o peso da vida sem Deus é muito grande, difícil de carregar, já nesta terra. Mas o peso daqueles que andam com o Senhor é bem mais leve. Então, este encurvar significa isso. E verso 24, derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira, quer dizer, clamando o peso mesmo, clamando a Deus, que Deus os puna, né? Verso 26, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não entrem na tua justiça. Não sejam salvos. Então, é isto que Davi clamou contra o povo de Israel por causa do comportamento deles, da rebeldia deles. Ok. Verso 11 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então aqui nós vamos pensar numa corrida, né? A pessoa está correndo, ela cai,
E não fica lá para sempre. Ela tropeçou, caiu, mas ela levanta. E é isso que vai acontecer com os judeus, né? Houve queda, sim, houve corte de braços, corte de... a corte de... Oh, meu Deus, dos troncos, né? Eu vou, aqui na frente já fala. Digo por interpretar, mas pela queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Então, Deus rejeitou o povo de Israel, no sentido de que, na verdade, o povo rejeitou e Deus depois se cansou. Na verdade, Deus clamou muitas vezes, esse povo se humilhou. Né? Eu fico pasmado de ver como Deus diz: voltem-se para mim, e eu voltarei para vós. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Como Deus, o Todo-Poderoso, chega para um povo, o seu povo, e diz: tornem-se para mim, e eu tornarei para vós outros. E eles não foram. Então não foi Deus que rejeitou. O fato é que, diante disso, eles ficaram de lado, e aí Deus começou a ministrar os gentios. Isso no Novo Testamento. Né? Então, gentios foram o grande apóstolo dos gentios, aquele que mais pregou, o líder da igreja para os gentios foi Paulo. Né? E o objetivo era que, vendo o que Paulo fazia, o que Deus operava através de Paulo nas pessoas, quem sabe os judeus ficassem com ciúmes, né, e fossem despertados para buscar a Deus. Essa emulação significa isso. Verso 12, se a riqueza, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, efetivamente, o povo cristão judeu diminuiu e o povo gentio cresceu. Então, o evangelho cresceu no mundo inteiro. E o que ele está dizendo aqui? Bem, se a queda dos judeus trouxe um benefício para os gentios, quanto mais será a sua plenitude, ou seja, a sua totalidade, quando Deus os perdoar. Isto vai acontecer mais para frente, né? Isso vai acontecer quando todos os gentios estiverem salvos. Deus se voltará, então, para os judeus e haverá uma grande salvação no meio dos judeus. Depois os judeus se juntarão, judeus cristãos se juntarão à igreja de Cristo, a igreja dos gentios, somos nós. Então, um grande mover haverá de pregação do evangelho em todo o mundo e muitos se salvarão. Então ele está falando isso aqui para frente, né? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, Paulo, novamente digo, era responsável pelo povo gentio, pela igreja dos gentios. Lógico que Paulo tinha uma equipe muito grande ajudando, mas ele era o responsável. E ele disse: eu vou glorificar o meu ministério, ou seja, eu vou honrar aquilo que Deus me deu. Vou pregar, grandes coisas Deus vai fazer e fez mesmo. E o objetivo, novamente, é a história de ver se salva alguns da sua carne, como está no verso 14, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Então você vê que nunca, vamos dizer assim, Deus não rejeitou, foram os judeus que rejeitaram a Deus, depois Deus os deixou. E Paulo, mesmo sendo apóstolo dos gentios, tinha como propósito fazer com que os judeus ficassem com ciúmes para serem salvos. Verso 15 diz: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre mortos? Então, quando eles se juntaram, como eu expliquei,
juntar a igreja dos gentios com os judeus, que é uma igreja só, é a igreja de Cristo, mas quando houver, nesse tempo, que a plenitude dos gentios tenha sido alcançada, ou seja, que eles tinham que se salvar, já se salvaram, juntando agora com os cristãos judeus, vai haver muita salvação, que é o que ele está dizendo aqui, né, nesta palavra. Qual será a sua admissão, ou seja, quando eles vierem para Cristo? Se não a vida dentre mortos, ou seja, todos quantos não têm Jesus estão mortos espiritualmente. E aqui ele está falando, quando eles se juntarem, haverá vida dentre os mortos. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. Mas juntando esta igreja, havendo pregação, acho que nunca houve como vai haver. Muitos se salvarão. É isso que a gente conclui aqui. Ele volta a falar do seu povo, verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é, se a raiz é santa, também os ramos são. Esse aqui é um princípio espiritual. E daqui, neste caso, ele está falando a respeito de Abraão, Isaac, Jacó, que foram as primícias. Então, se as primícias são santas, ou seja, se a primícia é entregue, tudo que fica com você é santo. Então, aqui, os pais, Abraão, Isaac, Jacó, são as primícias. E o povo que saiu deles, a massa, são santos. Quer queira, quer não queira, são santos. Né? E se a raiz é santa, novamente passa por essa questão de Abraão, Isaac e Jacó, também os ramos o são. Então, aquilo que eu não consegui aquela hora lembrar, em vez de tronco, você substitui por ramos. É que nós temos na questão aqui, os ramos, ele está tratando de oliveira. Então, são ramos, são os ramos que são ligados na oliveira. E no Novo Testamento, Jesus, no capítulo 15 de João, ele fala a videira e as varas. Então aqui são ramos, lá Jesus fala de varas. Né? É tudo a mesma coisa, são vidas. Então o fato é que também os ramos são, né? Ou seja, os descendentes também são santos. Agora, verso 17 diz: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participando da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, quando ele diz aqui zambujeiro, zambujeiro é uma oliveira brava, uma oliveira que não dá fruto, não dá azeitona. Ou seja, o assunto é fruto. Não dá fruto. Não dá fruto de jeito nenhum. Esses éramos nós. Né? No passado a gente só pecava. Andava e tinha prazer em andar no pecado. Essa é a verdade pura. Corria atrás de pecado. Mas o povo judeu não foi assim. Né? Então, se ele está dizendo, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, né, nós, fomos enxertados, né, fomos retirados da oliveira brava e colocados na oliveira que dá fruto, né, você participa naturalmente da sua raiz e participa naturalmente do seu tronco. Né? E ele diz que nós fomos enxertados no lugar deles. E o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que, uma vez que eles foram rejeitados, no lugar deles entramos nós. Então a graça foi aberta para os gentios por causa da rejeição do povo de Israel. No verso 18 diz para a pessoa não se gloriar. O crente gentio não se gloriar. Aqui a gente conclui que na igreja de Roma estava existindo um certo orgulho dos cristãos gentios em relação ao povo judeu.
E isso é muito ruim, porque não é este o caminho do cristão. O cristão orgulhoso, ele vai cair, né? Aquele que tem um pouco de visão de si mesmo, cada um de nós que tiver um pouco de visão, que enxergar um pouquinho a si mesmo, vai ver que não tem razão nenhuma para se orgulhar. Pelo contrário, quanto mais a nossa visão espiritual cresce de nós mesmos, mais defeitos nós vamos encontrar. Então, em lugar do orgulho, deveria haver humildade. Esse é o caminho certo. Então, ele diz: não te glories contra os ramos, que são os judeus. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é ti. Então, na verdade, a igreja primitiva, ela veio de quem? Dos judeus. Quem foram os apóstolos? Os judeus. Quem é o cabeça dos apóstolos? Cristo. Então, os judeus é que são a raiz. Tanto considerando o Antigo Testamento, não importa. Eles foram o início. E nós somos apenas seguidores. Então, ele está dizendo isso. Então, era motivo para eles, vamos dizer assim, guardar o orgulho e jogar fora. Guardar não, jogar fora. Verso 19 dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Foi isso mesmo. Ele diz, está bem, verso 20. Mas por que eles foram quebrados ou cortados? Então está escrito aqui, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Eles foram quebrados por causa da sua incredulidade. E aqui a gente precisa pensar muito direitinho até que ponto cada um pode dizer efetivamente que é crente. Porque crente não é quem levantou a mão para Jesus. Crente é aquele que crê efetivamente naquela palavra, na palavra do Novo Testamento, que tem a sua vida pautada ou fundamentada, né, pelo Novo Testamento. Que quando Deus diz uma coisa, crê firmemente. Isso é crente. Que passa humilhações, que se submete. Não é o caso destes aqui que estavam se ensoberbecendo, não. O crente é aquele que se humilha, é aquele que é manso, aquele que anda segundo a vontade de Deus, aquele que se sacrifica a exemplo de Cristo para salvar vidas. Então, isso é crente. Então, veja o perigo, né? Por que é que eles foram cortados? Por causa da incredulidade. Qual é, vamos dizer assim, se fosse medir, qual é a condição de crente que eu tenho? Em que nível eu estou? Creio mesmo? Né? Então é isso que a gente precisa pensar. E ele diz, e se tu estás em pé pela fé, aqui, quem crê, crê pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, não vai ver. Então ele diz, se estás em pé pela fé, então não fica orgulhoso, não te ensoberbeças, mas teme. Verso 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Então, alguns pregam de que uma vez salvo para sempre, e não é isso que diz a palavra. Então, Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. Deus cortou uma série, né, de povo judeu porque não creu, por causa da sua incredulidade, porque continuava, né, no seu caminho, praticando a sua vontade.
fazendo aquilo que entendia como certo, né, no seu modo de ver, como agradável, e o Senhor os cortou. Então, se Deus cortou aqueles, não vai cortar crente que Deus dá toda a condição para servi-lo e simplesmente também andam no pecado e resolvem viver a vida como entendem que deve viver, servindo aos seus próprios deleites? Será que ele vai ter outra atitude? Nós sabemos muito bem que não. Deus não tem sombra de variação. Por quê? Deus é santo. Se ele tiver atitude diferente de um para com o outro, ele deixou de ser santo, deixou de ser justo. Então, Deus jamais vai sair da sua condição de perfeito. Santo é perfeito, ele é perfeito. Então, se ele agiu assim no passado, ele vai agir de novo. Isso está muito claro em João 15:2. Eu vou rapidinho, João 15:2, estamos terminando. Diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, toda vara, ou seja, todo cristão que está, recebeu a Cristo, mas não dá fruto, ele vai ser cortado. Não tem a menor dúvida. Porque quem não dá fruto é porque não tem fé, quem não tem fé não agrada a Deus, quem não tem fé é incrédulo, né? E os incrédulos foram cortados. Então, precisamos entender que o que o Senhor espera de nós é que a gente dê muito fruto, e aí ele vai se agradar. Então, por hoje, é só. Espero que trouxe de alguma forma luz ao seu entendimento, e que Deus te abençoe. Vou fazer uma oração para a gente terminar essa ministração. Então, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, adoramos e bendizemos por todo o teu trabalho, Senhor. Não é nosso, mas teu. Porque o Senhor trouxe esta palavra, o Senhor mandou Jesus, trazendo a palavra que saiu da tua boca, para que todos soubessem o interesse do Senhor por nós e também a severidade do Senhor com aqueles que são irresponsáveis, com aqueles que, recebendo todo o amor, todo o cuidado, não valorizaram, assim como Esaú, né? Esaú também teve a mesma atitude. Então, meu Deus, em nome de Jesus, pedimos que isso não aconteça conosco, que esta ministração, ó Deus, prepare caminho para fortalecimento na fé, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.